Olá, tudo bem? Está começando o nosso programa. Felizes, você aí do outro lado, eu espero que esteja tudo em paz. Vamos pensar numa coisa. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que os nossos filhos veem em casa? Que modelos nossos filhos, e quando eu digo nossos filhos, não necessariamente os que estão dentro de casa com a gente, estes nem se falam, né? Mas os jovens que nos veem, os jovens que estão olhando, acompanhando o nosso dia a dia, de longe ou de perto, o que eles estão vendo? Será que eles estão acompanhando adultos ávidos por ofender, ávidos por criticar, ávidos por ter opinião para tudo? Já parou para pensar nisso? A gente precisa ter opinião para tudo. Eu preciso me posicionar para tudo. Independente se eu parei para analisar, se eu raciocinei, se eu usei os elementos necessários para emitir uma opinião. E nossos filhos nos veem, nossos jovens, os meninos e as meninas que não perdoam a nossa incoerência e não perdoam porque eles se rebelam e dizem, não quero isso para mim. E nós muitas vezes não nos damos conta. Sabe aqueles dias que a gente volta da igreja para casa, e enquanto nos reunimos para nos alimentar, nós falamos mal, nós criticamos, nós ofendemos, nós diminuímos. Sabe aquele outro momento em que a gente pega um fato, um ocorrido, e nós tiramos o foco do ocorrido e focamos nas pessoas e dizemos, que coisa horrível que ele é, que coisa horrível que ela fez, olha ela. Eu fico me perguntando que valor vai ter quando nós lermos para os nossos filhos a história de Davi. Como nós vamos dizer para os nossos filhos a partir do que aconteceu com Pedro? Será que Pedro merece consideração? Paulo, os apóstolos, os seguidores de Jesus? Nós somos muito cruéis na nossa forma de falar e viver. E depois o que dizer para os nossos filhos? Vamos pensar sobre estas coisas? Nós estamos ensinando misericórdia para os nossos filhos? Nós estamos falando de amor e misericórdia na prática muito mais que as palavras? Quando você se dirige a alguém e ofende, e oprime, diminui, desconsiderando que ela tem família, que ela é alguém que é um indivíduo, que, portanto, talvez tenha só errado, mas você se põe como juiz, eu me ponho como juíza, o que os nossos filhos estão aprendendo? Vamos pensar, por exemplo, a partir da ótica dos adolescentes, essa fase de transição, o que nós estamos colocando para os nossos adolescentes e vamos cobrar deles o quê? É o tema de hoje, os adolescentes e os pais. Os adolescentes e os pais, mas eu também quero falar dos professores, dos vizinhos, dos avós, dos tios, de nós todos. Todos nós. Bem-vindos ao programa de hoje. Este é o tema, pais e adolescentes. Contamos com você aí de casa. E aqui com a gente, dois convidados muito especiais. De volta, que esteve comigo na última semana no Sem Tabus, doutor Edson de Oliveira. Bem-vindo. Obrigado, Leide. É um prazer estar de volta ao consultório de família. Delícia, com muito meu amigo bom. Pastor Bonfim, colega de bacharelado, de mestrado, bom amigo, bom te ver. Então, encontro de amigos, verdade, né? Verdade. Doutor Edson, ele é pastor por formação e escolheu trabalhar diretamente na área de família, tem mestrado, tem doutorado e vem aqui nos auxiliar, nos ajudar, compartilhando com a gente conhecimento, mas, sobretudo, o aprendizado da parte de Deus e pelo poder do Espírito Santo. E por falar em Deus e no Espírito Santo, mais um convidado guiado pelo Senhor Jesus. Bem-vindo, pastor Bonfim. Muito obrigado, Darleide. Prazer tê-lo aqui, Prazer estar aqui com você, com o pessoal que está assistindo o programa e também com o meu amigo, Dr. Edson Oliveira. Eu sempre fico muito à vontade, muito feliz com os meus convidados, porque eu não trago alguém que eu não tenha a afinidade ou a certeza de que eles vão contribuir espiritualmente. E eu tenho aqui dois pastores trabalhando com famílias, e o pastor Bonfim, ele é o líder do Ministério da Família para a Igreja Adventista, tanto no Brasil quanto em mais 7 países de fala hispana. É um homem totalmente entregue a esse ministério, chamado pelo Senhor para fazer o trabalho que tem feito. E eu digo de público, que eu digo em particular a muitos dos meus amigos e por onde eu passo, da minha admiração pessoal
pela sua família, pela Mariluz. Um beijo para a Mariluz, que ficou lá em Brasília, né? E você está aqui com a gente. Muito obrigada, que Deus o use sempre nesse ministério. A vocês dois, que a paz do Senhor esteja com vocês sempre. Amém. Amados, e a proposta de hoje? Falar sobre a relação adolescentes e pais. E eu queria que vocês, então, já começassem a elaborar esta ideia. Por onde a gente começa falando desta relação que às vezes parece truncada e difícil, porque os meninos, as meninas estão numa descoberta de si mesmo e às vezes traz conflitos. Por onde começam os conflitos, pastor Bonfim? Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, Aham. que às vezes os conflitos começam, não sei se, Edson, você concorda, com a gente já esperar. Então, hoje já tem um rótulo aí para os adolescentes, é uma fase difícil, Aham. e os pais já ficam esperando, será que já começou? E, às vezes, o primeiro conflito em casa, é adolescente, né? É aborrecência, né? Então, que esse rótulo horroroso. você já fica esperando, você já fica construindo aquilo, e quase que é uma profecia autorrealizadora, né? Você já constrói. E outra coisa que eu estava pensando, que essa fase, ela coincide com uma fase dura para os pais. Geralmente, quando o filho chega na adolescência, os pais estão numa fase do ciclo vital difícil também, que é a meia-idade, eles estão se questionando a respeito da sua vida profissional, eu cheguei aqui, daqui eu não vou passar mais, possivelmente. Eles já estão começando a questionar a sua vida sexual, já começam a haver algumas mudanças na sua vida sexual, e os pais têm alguma crise em relação a isso. Já nesse momento, também morrem os avós, os pais os seus pais, né? Então, é uma crise emocional. São crises difíceis pelas quais os pais passam, e às vezes a maior crise não é dos filhos, é dos pais. Interessante, verdade? É uma crise do sistema. A gente percebe, como o pastor Bonfim colocou, os pais dos pais, às vezes já estão mais velhinhos, você olha, lembra daquele pai tão forte, daquela mãe forte, agora, quem sabe, numa cama. E, do outro lado, você tem uma outra geração, que são os filhos, os adolescentes. E dizem que essa fase do ciclo da família, ciclo de vida da família, é tão interessante, porque os pais dos pais, que são os avós dos adolescentes, eles têm carência dos pais, né, desses filhos. Esses pais mais velhos têm carência desses filhos que estão nessa meia-idade. Só que eles... Que, por sua vez, são pais dos adolescentes. E eles têm medo, às vezes, de se aproximar, porque aquela é a realidade que o espera depois. O envelhecimento, a cama e tal. E eles se fogem um pouquinho, enquanto que os pais têm muita carência. Meu filho vai chegar, pensam os velhinhos. Por outro lado, eles fogem daquilo ali, mas eles tentam se aproximar de uma fonte de juventude que está com os seus filhos adolescentes. Só que eles vão para os adolescentes, só que os adolescentes não querem. Veja que situação eles ficam, né? Os adolescentes não querem os pais nessa fase, não querem sair com os pais. Então, eles ficam bem deslocados. É uma fase em que a mulher, muitas vezes, está tentando alguma coisa, fazendo uma faculdade. Então, veja que para o homem fica mais difícil, né? A esposa agora vai para a faculdade, ele fica em casa. Então, é muito interessante essa fase. Não é a adolescência não é o problema, não está na adolescência, está no ciclo de vida da família. Ela enfrenta uma crise, que é muito mais fácil dizer que realmente o problema esteja com os adolescentes, né? É muito mais fácil. O bode expiatório, você começa a se preparar, né? Você começa a preparar. Eu vou fazer um exame médico a semana que vem, e minha esposa fez, aí disse, olha, dói, é incômodo e tal. Eu já comecei a me preparar que vai doer, vai incomodar, a gente se prepara psicologicamente para uma situação dolorosa. E vai ser mais ou menos assim. E aí a gente já fica com medo, já se arma para isso, né? Pastor, traz à tona para a gente uma matéria que está no jornal aqui, que circulou em São Paulo, com uma fala significativa para a nossa tema. É verdade. Na Folha de São Paulo de hoje, tem aqui a história de uma adolescente que ela diz assim, a garota diz chorando, eu entendo você. Dói quando a gente está buscando o amor dos pais e eles nem veem que a gente está aqui. Eles estão mais preocupados com os problemas deles. Então, a adolescente reclamando a carência desses pais, sentindo falta do amor desses pais. Essa é uma matéria a respeito de um adolescente na sua relação com os pais. Aqui tem várias situações de adolescência, principalmente com os pais, com questões de bipolaridade e outros problemas. Agora, esse negócio é interessante porque esse contato, você falou que o adolescente às vezes não quer o pai. Não quer, É porque talvez o pai já não quis. Na infância, né? Na infância. Porque, às vezes,
acontece, deve acontecer para vocês também. Alguns pais chegam, pastor, vai lá fazer uma visita para o meu filho adolescente, vai conversar com ele. Mas agora tem pouca coisa. Tem alguma coisa que você pode fazer, mas pouca. Muito pouco, é verdade. Você tinha que ter feito quando seu filho era criança. É a história do vínculo, né? Que não foi bem feito. Formar os vínculos. Não se estabeleceu um vínculo. E outra coisa que é importante a gente destacar é que a adolescência começa mesmo com essa separação. Você vê que o primeiro parto, quando a criança estava na barriga da mãe, e então ali a relação se torna incômoda e ela então ela nasce. Não dá mais para conviver os dois, a mãe e o filho. Então ela é expulsa para a família, né? Então cai no útero da família. Depois ela vive nesse útero um período, então depois a relação começa a ficar incômoda, começa a crescer, começa a ter identidade, então ela precisa ser parida de novo em outro lugar. Então, eu acho que a adolescência ela tem essas questões naturais. Então, isso se soma ao fato de a família já estar nesse momento interessante do ciclo vital, a crise dos pais e tal. Isso. Se soma ao fato de que a criança, quando nasce, ela tem uma identidade ligada à identidade dos pais. Quando você vai apresentar uma criança para alguém, você diz, isso aqui é o filho, isso aqui é a filha da Darleide. Você nem fala o nome da criança. Então, a minha identidade, nessa fase, está ligada à identidade dos pais. É verdade. Então, chega um momento que o adolescente cansa, diz, não, eu quero ser eu mesmo. Então, ele começa a contestar alguns valores da família, alguns valores dos pais, só para dizer, olha, eu existo, eu sou uma outra pessoa. Então, eu tenho identidade. Eu tenho identidade. Ele começa a se desligar da família. E, às vezes, os pais ficam muito preocupados com essas iniciativas, sendo que são coisas normais. O filho que não fizer isso é doente. Então, como é que a família contribui? Como é que ela acompanha esse processo? Eu acho que você não pode supervalorizar isso. Eu, por exemplo, passei a usar a camiseta do lado avesso. O que foi que aconteceu? Mas é porque todo mundo usava do lado direito, eu comecei a usar a camiseta do lado avesso. Adolescência. E o meu pai começou a me enfrentar. Disse, como você está? Faça favor de vestir a camiseta do lado direito. Você é do contra, né? Então, por quê? Porque você quer contestar as coisas. Foi uma ideia que você teve para ser contrário, contestar. Então, você se você não supervalorizar essas coisas que ocorrem dentro de um limite do razoável, tem coisas que você tem que contestar. Mas tem coisas dentro de um limite razoável que você tem que aceitar como Então, deixa pai. eu ver se vocês aceitam uma situação aqui, trazida por uma mãe. Quer mandar um e-mail para a gente contando da sua história? Faça isso agora ou depois, durante a semana. Fique bem à vontade. Mas se você manda agora, algumas vezes nós vamos selecionar e trazer aqui à tona para a gente considerar. E esta mãe diz assim, eu tenho um filho que se afastou da igreja. O senhor é pastor, o seu pai, pastor, religiosos, e muitas vezes os pais se veem numa situação difícil quando os adolescentes não querem mais igreja. Porque a camiseta no avesso deles é não ir para a igreja dos seus pais. Pode ser. E aí ele diz assim, ele se afastou da igreja aos 14 anos e até hoje não retorna. Toda vez que ele bebe, ele já está então bebendo, vícios, ele me liga ou me envia SMS pedindo para que eu esqueça, porque ele não me considera mais como mãe, isso me faz sofrer muito. Pergunto, que tipo de comportamento é esse? No outro dia, ele está bem, age como se nada tivesse acontecido, aguardo uma palavra de conforto. E aí, doutor? Psicanaliticamente, eu diria que quando ele bebe, essa raiva reprimida, ela aflora. Aí ele diz esses desaforos para a mãe. Simbolicamente, eu diria que quando um menino se afasta, fora do afastamento que o pastor Bonfim coloca, que é normal essa luta nesse espaço que chama família, que eu posso contestar, que eu posso testar a minha identidade sem ser rejeitado, porque lá fora eu não posso. Se eu questionar na escola, o pessoal começa a me rejeitar. Mas em casa eu posso. Eu até digo para os pais, eu dou graças a Deus quando filhos começam a fazer isso, porque estão fazendo no tempo certo, no lugar certo, que é em casa. É o fórum. É o fórum onde ele precisa fazer isso. Agora, voltando a essa mãe, simbolicamente eu diria que quando os nossos filhos se afastam muito de Deus, esse afastamento de Deus, na minha opinião, é simbólico. Eles estão se afastando da gente. Muitas vezes, os meus questionamentos com meu pai, com a minha mãe, eu transfiro para Deus. Então, é aquele pai e aquela mãe que, na realidade, nós precisamos, como pais,
na medida do possível, sermos uma representação do próprio Deus. E se a gente olhar, na realidade, como Deus nos trata, como Jesus nos trata, ainda que a gente se afaste, mas a gente não encontra motivos para se afastar. Ah, vou me afastar porque Jesus me tratou mal, porque me fez isso. Você não encontra motivos para se afastar. Então, eu acho que os filhos, na adolescência, eles poderiam se afastar, e se afastam realmente, mas deveriam não ter motivos para se afastar, porque aí estaria representando bem a Deus e a Jesus Cristo na relação com os meus filhos. Eu, quando lembro que uma certa feita eu disse para os meus filhos, num dos meus momentos, né, de reflexão, se Jesus me tratasse como eu trato vocês, eu não sei se eu seria um cristão. Porque muitas vezes a gente perde um pouquinho a paciência com os nossos filhos, a gente diz coisas que a gente depois vai raciocinar no que disse, e nós somos os representantes de Deus, do amor de Deus dentro da família, né? E que conforto tem para essa mãe que está num conflito enorme? Sabe, eu fiz isso com minha mãe muitas vezes. O adolescente é cruel, porque entre eles, os adolescentes são muito cruéis, com gozações, com rótulos. E ele não está ligando muito para os sentimentos dos pais, não. Então, quem tem que ser o maduro da história é a mãe e o pai, que são os mais velhos. Então, a gente tem que pedir a Deus assim, uma constância emocional para não se afetar com essas declarações de adolescentes. Lá na vida adulta vão se arrepender e tal. Então, a gente tem que pedir a Deus assim, uma postura de constância, de oração pelos filhos e de fé em Deus que em algum momento eles retornam para o caminho, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar e até quando ele for grande não se desviará dele. Ele pode se desviar do caminho, mas o caminho não se desvia dele. Ele vai ter aquilo, né? Que foi plantado pelo pai e pela mãe. Ainda que ele não seja mais um adolescente, ele esteja agindo dessa maneira com a mãe, onde entra o limite que ela deve pôr entre o sofrimento dela, o afastamento dele e a forma como ele a agride? Tem como se proteger? Eu queria ainda falar uma coisa, doutor Edson. Ela disse que com 14 anos ele saiu da igreja. Se afastou. Ele já tem mais idade, ela não relata aqui, mas eu entendo que ele já tem mais idade. Mas eu acho que aí aconteceu algo interessante. Eu estava contando para você antes de começar o programa que eu nunca tive essa chance de sair da igreja. Eu me afastei de Deus, me envolvi com más amizades, alguns amigos meus até foram presos, mas eu nunca tive a chance de sair da igreja. Por quê? Porque eu morava na casa dos meus pais. Eu não tinha dinheiro para ter uma outra vida em outro lugar, eu não tinha dinheiro para sobreviver, eu dependia dos meus pais. Meu pai disse, meu filho, eu não posso obrigar você a amar a Deus. Então, meu pai manteve a liberdade do adolescente. Eu não posso obrigar você a amar a Deus. Agora, enquanto você estiver aqui nessa casa, eu quero pedir um favor a você. Você me acompanhar à igreja. Você não precisa gostar de ir à igreja, mas eu preciso que você me acompanhe, porque se você não for, Deus vai cobrar de mim que sou seu pai. O gosto é com você e Deus. E se um dia você sair de casa, você vai ser o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui dentro de casa, eu preciso que você vá à igreja comigo. Então esse foi o limite que meu pai colocou. Meu pai disse, você come da comida que eu pago para você. A cama foi eu que comprei, o lençol, a roupa. A roupa que te dou. A roupa. Então, é verdade, eu não tenho outra opção. Então eu ia à igreja, ficava lá no fundo, rindo, contando piada, mexendo com as meninas. E foi ali que Deus me encontrou. Olha só. Então, eu acho que os pais não devem ter medo dos adolescentes, também não devem agredir o adolescente. Devem mostrar para ele que ele vai ter liberdade de tomar decisões dele no momento correto, mas enquanto ele está dentro de casa, precisa ter regra. Então, eu estranho quando alguém diz assim, meu filho não vai à igreja. Alguma coisa tem que acontecer. Você não pode levar a igreja puxando o cabelo, arrastando, com violência. Jamais, isso não vai funcionar. Mas você também não pode deixar em casa. O que fazer? Você tem que orar. Orar, pedir, Deus, me ajuda. Eu não posso deixar em casa. Também não posso arrastar pelos cabelos. Não posso usar violência, nem gritar, nem ter um olhar feroz. Preciso ser amoroso, como você falou, representar a Jesus. Então, Deus dá para esse pai que dobra o gelo, essa mãe que ora, Deus dá o caminho. E é um caminho diferente para cada filho. Isso é interessante, né? Respeitando as diferenças. Muito bem.
Mande o seu e-mail aqui pra gente, vai contando mais histórias, chegando aqui pra gente, vamos dividindo essas experiências. Ainda queremos falar sobre, por exemplo, dar mesada, não dar mesada, o que significa isso, como ajudar o seu filho a entender o mundo das finanças, eu digo com relação aos seus ganhos pessoais, administração da vida e outros temas mais. Ainda vamos voltar a essa questão da disciplina, porque a dificuldade hoje é justamente qual o limite da disciplina? Porque, assim, os pais ficam muito ausentes e então quer compensar com coisas e trabalha fora e na hora que tem que dar uma ordem ele é contrariado, o que ele faz? Então, assim, ele libera geral porque ele é um pai legal, uma mãe legal. Por falar em pai legal, mãe legal, sabe o que é ser legal mesmo? É ser guiado pelo Espírito Santo. Isso que vem da lei, da parte de Deus. Por exemplo, quero te dar uma dica de leitura hoje, uma delas, hoje eu trouxe várias. O livro é Pais Guiados pelo Espírito. Você pode educar seus filhos como Deus planejou. Essa é a dica número 1. Tenho a outra dica, como ajudar o seu filho a amar Jesus. Essa também é um jeito diferente de conduzir você ao entendimento de como lidar com seus filhos, na apreciação do culto, das coisas espirituais. E essa autora é muito especial, Dona Rabi. Verdade. E tem uma outra autora especial demais, Ellen White. Nós consideramos para você essa literatura de primeira qualidade, Orientações da Criança, da autora Ellen White. Onde você encontra essa literatura de primeira? cpb.com.br, Casa Publicadora Brasileira. Deixa eu dizer para você, até separei aqui, uma coisa que nós pais, muitas vezes ficamos com dozinha de pedir que os nossos filhos que estudaram bastante, que tem lá 11 matérias, 15 matérias, tem que estudar química, física, biologia, inglês, faz natação, os meninos futebol, as meninas fazem balé, é muita coisa, elas têm que saber inglês, francês, espanhol e olha só, pode ser mais. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de ensinar o trabalho útil para os nossos filhos, porque afinal de contas, aí eu encontrei aqui alguns textos incríveis. E essa autora, Ellen White, ela disse que quando era criança, a sua mãe lhe dizia para que ela deveria ajudá-la antes de brincar. Tinha que ajudar nos afazeres da casa. E aí ela costumava perguntar para sua mãe, por que sempre devo fazer o trabalho antes de brincar? A mãe respondia, é para educar e treinar a tua mente para o trabalho útil. E, além disso, é para evitar travessuras, ou seja, preencher o tempo. E quando ficares mais velha, me agradecerás por isto. Quando uma das minhas meninas, uma neta, me disse, por que devo eu, vovó, fazer tricô? As vovós é que fazem tricô. Eu lhe respondi. Ellen White respondeu para sua neta, pode me dizer como as vovós aprenderam a tricotar? Ora, elas começaram quando eram meninas. Eu achei tão interessante isso, até pelo humor que essa escritora tem, mas é interessante pensar o que nós queremos que os nossos filhos façam, ou da maneira como eles vivam enquanto adultos, que tal a gente começar a encaminhar enquanto crianças, né? Isso é um negócio maravilhoso, né? Ela me fez lembrar... Eu já parei aqui olhando para ele, que ele estava com um sorriso. O que tem de maravilhoso? Não, você me fez lembrar, minha mãe nos acordava muito cedo. 5 horas da manhã, acordava todos os filhos, era para buscar água, não tinha água encanada em casa, era para varrer o quintal, era para capinar o quintal, alguma coisa, né? Uhum. Eu tinha uns primos em Salvador que dormiam até 11 horas da manhã. E eu disse, meu Deus, aí quem dera se minha mãe fosse igual a minha tia. E ficava torcendo. Aí depois saí de lá, da adolescência, fui para a vida militar e acordava mais cedo ainda, 4h30. Aí quando eu saí de férias, vou chegar em casa, vou acordar às 11, vou matar a minha vontade. Aí percebi que acordava às 5 da manhã e até hoje tenho esse costume de acordar às 5 da manhã, por isso agradeço o que está dito aí, é verdade, viu? Eu estava me lembrando da minha mãe, por isso que eu estava rindo, né? Uhum. Porque lá em casa o trabalho doméstico era trabalho infantil. Hoje se diz, não, criança não pode trabalhar. A gente tinha, assim, que limpar sapatos, tinha que aspirar a casa, tinha que lavar a louça. Eu detestava, como toda criança, adolescente normal. Mas depois que eu começava a lavar a louça, não existia máquina de lavar a louça. Uhum. Eu começava a lavar a louça, eu secava, minha mãe lavava e eu secava. E aí era o momento que a gente conversava. Olha só. E eu dificilmente conversaria com minha mãe fora desse momento, mas ele era obrigado a ficar do lado, porque tinha que trabalhar ali do lado dela. Então a gente conversava. E eu me lembro disso, tenho boas memórias disso. Então, em algumas famílias, o trabalho é castigo. Pois é.
Então o filho passa a ver o trabalho como uma coisa ruim. Em outras famílias, o trabalho é companheirismo. Pais e filhos trabalhando juntos, momentos agradáveis. Então a gente deve tornar o trabalho em momentos agradáveis, de companheirismo, de ligação, de fortalecimento dos vínculos, né? Não, vai trabalhar lá, vai você, eu vou para lá. Não, vamos juntos, lavar o carro juntos, vem me ajudar. Interessante. No outro texto, ela fala que algumas crianças se hospedavam na casa dela e alguns diziam assim, mamãe não quer que eu lave a minha roupa. E eu dizia, bem, quer que façamos isso para vocês e lhes cobremos $0,5? Então, vocês estão querendo que nós lavemos a roupa de vocês, então vão ter que pagar $0,5. Certinho. E mais pela hospedagem, vai ficar caro. Oh, não, diziam as crianças, mamãe não quer pagar nem um pouco mais por mim. Bem, então dizia eu, então você pode levantar-se de manhã e fazer isso você mesma. Vai fazer o seu café da manhã, vai preparar o seu café da manhã. Deus nunca, ela fala, Deus nunca determinou que você, criança, você adolescente, fosse servido pelos seus pais. Em vez de sua mãe se levantar e preparar o desjejum de manhã enquanto você está na cama, você que deveria dizer, mamãe, papai, fiquem mais um pouquinho, eu vou levantar e vou ajudá-los para preparando o café da manhã. Gente... Isso não é errado. Não é errado. Isso é Mas correto. nós mães, vamos confessar que nós mães ou os pais, vocês falem por vocês, às vezes nós nos sentimos culpadas. Ai, pobrezinho, não, eu tenho que levantar, fazer o café da manhã, eu tenho que entregar roupinho, sapato, tudo passado, tudo bonitinho. É meu filhinho, ai, que dozinho, que denguinho. E a gente está causando prejuízo para si mesmo. A gente imagina que isso é amor, né? Outras vezes, porque nós pais trabalhamos muito na infância, alguns de nós trabalhamos muito cedo, né? E alguns não tiveram nem oportunidade de estudar por conta disso. Então, eles pensam assim, não, o que eu passei, eu não quero que meus filhos passem. É isso, verdade. Então, aí eles apresentam um modelo de educação totalmente divorciado do trabalho. Só então, que você é o que é pelo que passou. Exatamente, Aí terminam formando filhos que você estuda, mas não tem afinidade com o trabalho, não tem iniciativa para trabalhar. Então, realmente, isso é um problema. E, sem contar, hoje, se alguns pais forem fazer isso, a criança de hoje vai dizer, olha, eu vou denunciar a senhora no conselho tutelar, a senhora está me maltratando, viu? Está me colocando para lavar a louça. Isso é um castigo. É verdade. Darlide, estou com um problema muito grande. Tenho uma prima que xinga, diz que não gosta da mãe, diz que a odeia e fala coisas piores ainda. Se é que no ouvido de uma mãe tem algo que soe pior do que ser odiado pelo filho, né? Pelo menos ouvir isso. Aí ela saiu de casa e veio morar comigo. Mas ela está me dando muito trabalho, só fala gritando, acha que é dona do próprio nariz. Agora, namorando com o menino, ficou mais rebelde ainda. Por favor, Darlide, estou desesperada, não sei mais o que fazer com essa menina. Espero uma resposta para me ajudar. O que fazer? Eu vou me atrever a dizer alguma coisa. Tá. Em primeiro lugar, a gente vê que as crianças estão muito expostas a certos programas que são passados pela mídia que não educam, deseducam, deformam. Então, a gente percebe isso também no meio das crianças, né? Programas que ensinam você a gritar com os pais, a se rebelar. E os meninos vão aprendendo isso. Não tem como não aprender. Outras vezes, os próprios pais. É o pai que grita com a mãe, é a mãe que grita com o pai. Então, a criança foi criada nesse ambiente. Eu odeio você, eu odeio aquilo, eu odeio aquilo outro. Até eu odeio o cachorro, eu odeio essa comida. Então, essa palavra odiar se torna muito corrente, ela circula muito facilmente no meio da família. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, só não vou usar a expressão odeio, Sim. Mas é que preciso fazer uma pausa para o intervalo e a gente já volta. Tá bom. E ele continua falando para a gente a respeito dessa questão. É bem rapidinho o nosso intervalo, continue mandando o seu e-mail, as questões são sérias, importantes, merecem a nossa atenção. Hoje conversando com o pastor e doutor Edson de Oliveira, também o pastor e mestre Marcos Bonfim. Logo depois do intervalo estamos de volta. Hora de mandar abraços para os amigos queridos, nos acompanhando, o pastor Éber, lá em Rolim de Moura. Muito obrigada pelo contato, pelo carinho. Quero mandar abraço ainda para Lilena, de Juiz de Fora, acompanhando o nosso programa. Um abraço para você, Lilena. A Zezé Goebel, de Juiz de Fora,
também. Muito bom falar com você hoje. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Quero ainda dizer para os amigos de Nova Venécia, no Norte Capixaba, todo esse pessoal aí na região do Norte Capixaba, neste final de semana estarei em Nova Venécia e os amigos desta região estão convidados para a Igreja Central de Nova Venécia. Nos encontramos lá na sexta, no sábado pela manhã e no sábado à tarde. Uma linda programação com o apoio da Rádio Novo Tempo, a 100,3 FM. Um abraço para o Giovanni e para Luciane Rocha, amiga querida demais. Ainda para o pastor Brendson, lá em Novo Horizonte, no Ceará. Muito obrigada pelo carinho. Quer mandar abraço também, onde esteve esse final de semana? Estive em Laranjeiras. Um abraço para o pastor Selma, toda a sua equipe de Laranjeiras ali em Caieiras. Um abraço pessoal de Caruaru. O pessoal de Caruaru é maravilhoso, viu? Querido. Um abraço para minha família, para minha esposa, para meus filhos, minhas noras, netos. Não, pastor, mas vamos minhas irmãs também. Vamos combinar, assim, ó. Quando você fala para sua esposa, fala ali, manda um, sabe, olho no olho. Você olhou para o pastor, Bonfim. Eu já sou casado. Mas é verdade, obrigado pelo tempo, viu? Um abraço para você, para Leia, para os meus filhos, Herbert, Wesley, Guto. Um abraço para minha prima Vera, lá de Salvador, me ligou ontem, dizendo, olha, primo, estou aqui ligada, fiz contato com Aracaju, o pessoal de Sítio Novo, muito minhas bom irmãs. ter esse retorno, né? Muito bom. Eu agradeço muito a Deus e a vocês. Eles estão orgulhosos porque eu estou aqui com vocês, viu, Darlene? Gracinha. Eu divido com vocês esse orgulho. E eles contribuíram muito com a minha formação, com a minha vida. Que bom, graças a Deus. Tem algum abraço, pastor Bonfim? Eu quero mandar um abraço para o pessoal da igreja de Ariri, lá em Belém do Pará. Uau! E quero mandar um abraço para o pessoal da igreja de Águas Claras, no Distrito Federal, que é onde eu vou estar fazendo a Semana da Família. Por falar em Semana da Família, posso fazer um comercial? Vamos lá. Bom, isso eu vou deixar para você falar. Deixa eu falar uma outra coisa, Darlene. Os materiais da Semana da Família, que deve acontecer em todas as igrejas adventistas, entre os dias 4 e 11 de maio. Então, vou falar para você aí. Isso. Os materiais já estão à disposição no site. Anota aí o site, www.adventistas.org/família. Ali dentro você procura uma abazinha, uma aba Semana da Família. E ali você vai ter os materiais para baixar. Você vai ter o sermonário, logo em poucos dias você vai ter os PowerPoints. Você que é líder de Ministério da Família vai poder baixar os materiais, preparar-se. Você vai ter orientações também para realizar a Semana da Família na sua igreja. E quando acontece a Semana da Família? 4 a 11 de maio. Ok, de 4 a 11 de maio, em todas as igrejas adventistas, você tem uma programação toda especial para sua família. E na Novo Tempo também, nós estaremos exibindo aqui durante toda a semana uma série de sermões, de estudos a partir da Palavra de Deus, exclusivamente da Palavra de Deus, com relação respeito à família. Vai falar sobre namorados, vai falar sobre o casamento, sobre divórcio, sobre como manter os vínculos, a harmonia em casa, antes, durante o casamento, e você não pode perder, de 4 a 11 de maio, e quem vai estar ministrando para a gente, dividindo o pão da vida, é o pastor Marcos Bonfim, com a participação de cantores como Melissa Barcelo, Robson Fonseca, Oséias Reis, Vanessa Reis e tantos outros aqui, Dida, participando com a gente da Semana da Família. E toda a apresentação do programa é com Darleide Alves. Ficou boa essa apresentação, ficou boa. Amados, então vamos continuar. Deixa eu só lembrar, no dia 19 e 20 agora do mês de abril, 19 e 20, estarei na igreja do Boqueirão, em Curitiba, sexta-noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, e ainda um grupo muito especial aqui da Novo Tempo. Estamos tentando fazer uma caravana ali para a igreja do Boqueirão, em Curitiba, 19 e 20 deste mês. Todos estão muito convidados. Um beijo. Vamos continuando. A Bruna participando com a gente, a Bruna Mariana, ligadinha no programa, mandando um abraço para sua mãe, dizendo que o programa está muito bom. Tatiane Boy, mandando um abraço para o pastor Marcos Bonfim, ela é de Parauapebas, no Pará, e para mim também, obrigado. Pastor, eu vou dividir com você um abraço, obrigado, tá bom? Lá de Parauapebas. Um abraço para a Tati. Ótimo. A Vera, enfim, tanta gente boa, já mandamos alguns abraços, daqui a pouquinho a gente volta. Ficamos naquela questão, uma menina que saiu da casa dos seus pais, revoltada, xinga a mãe, diz coisas horríveis para a mãe, foi para a casa de uma prima. Na casa da prima não está se comportando, está namorando. E aí, antes de sair para o intervalo, você estava ali traçando um caminho sobre essa questão. Foi. A preocupação é que realmente são os pais quem devem estabelecer os limites, não são os filhos, são os pais.
Esses limites devem ser estabelecidos desde cedo. É comum você encontrar pais brincando. Um dia desse eu estava no ônibus e a criança batia no rosto da mãe e a mãe fingia chorar e o pai morria de rir. E cada vez ela batia mais forte no rosto da mãe. Eu fiquei assim incomodado com aquela cena, porque sei que aquilo ali vai se transformar em desrespeito. Criando um leão. Leão. Então, muitas vezes, os pais criam esse ambiente dentro de casa e os filhos se tornam vítimas desse. São vítimas. Vítimas. Eles começam a reproduzir esse comportamento que foi aprendido desde cedo, na infância. Incentivado. Então, é muito importante os pais saberem que, com todo carinho, a mamãe que nos procura, mas busque ajuda, deve buscar ajuda. Se você não está conseguindo sozinha, busque ajuda. Eu me pergunto onde é que está o seu esposo, será que essa irmã tem o esposo perto dela? Ou se não tem, buscar na rede familiar, é um tio, é um avô, alguém que possa se aproximar de você para te ajudar, porque senão a coisa tende realmente a complicar. Essa menina já saiu de casa. Eu estou lembrando, você está falando, eu estou lembrando, há vários anos atrás, não tanto assim, eu escutei uma palestra do Dr. Belisário Marques. E ao final ficou um monte de gente ao redor dele para fazer perguntas. Eu me lembro de uma mãe que chegou perto dele e disse: doutor, a minha filha tem um hábito horrível, ela costuma se jogar ao chão, ficar chorando e gritando. Por que ela faz isso? Ele olhou bem nos olhos dela e disse: porque você deixa. Simples assim. Que você deixa. É de pequenino que se torce pepino. É verdade, é lá que começam. Então, deixa eu jogar mais uma situação aqui. Minha filha sempre foi muito meiga comigo, cantava na igreja, mas se afastou da igreja. Só quer ficar na internet, jogando joguinhos japoneses. E do nada se transformou. Não posso falar com ela, que ela já me vem com pedras nas mãos. Estou me tratando de depressão por causa disso. Sabe, Darleide, dói demais vê-la assim. Não estou sabendo como devo agir. Me ajudem. E aí? Quem mora na casa de quem? A filha mora na casa da mãe. Quem sustenta quem? Pois Isso é muito importante saber, aí nesse caso, né? Quem sustenta quem? Quem mora na casa de quem? Quem paga essa internet? Quem que paga essa internet? Quem que paga a comida? Quem que paga a luz? Né? Eu tenho filhas jovens morando em casa hoje, mas eu não quero que elas participem do pagamento das coisas da casa. Eu quero pagar as coisas, porque elas estão na nossa casa. Não somos nós que estamos na casa delas. Quando um dia, se eu precisar ir para a casa delas, eu vou ter que aceitar as regras da casa delas. Entendi. Mas e para aquela família em que os filhos são arrimo ou precisam colaborar, como é que trabalha? Já pensou se essa menina aqui é uma que ajuda nas contas de casa? Aí tornam as coisas um pouquinho... É uma situação um pouco mais complicada, né? Mas ainda assim permanece a autoridade de quem? Quer dizer, a autoridade é realmente só de quem paga? Onde fica o mandamento de que é pai, mãe? Onde que está a questão? Eu acho assim que o filho precisa aprender a se relacionar com a autoridade dos pais. Os pais precisam ter autoridade. E essa autoridade não é só, digamos assim, na palavra, tem que estar no exemplo, na vida. Jesus falava com autoridade, porque a vida de Jesus permitia que ele tivesse autoridade. Tinha integridade. Muitas vezes nós pais somos um pouco incoerentes. A gente diz uma coisa, mas a gente faz uma outra coisa. Então, tudo isso tem que ser observado quando vem uma situação dessa. Mas, via de regra, ensinar aos nossos filhos que o respeito à autoridade dos pais, mesmo que os pais estejam até errados em alguns momentos, isso é importante para eles, porque eles vão encontrar no trabalho, na faculdade, em outros lugares, eles vão encontrar outras autoridades que não vão ser tão coerentes e que eles vão precisar respeitar. Eles vão encontrar decisões judiciais, decisões policiais, decisões acadêmicas que não serão coerentes, mas ele vai precisar respeitar, ele não tem outra opção. E se ele não aprende isso em casa, ele vai ter dificuldade em respeitar também. Vai ter que aprender de qualquer maneira, mas de uma via mais dolorosa. Mais dolorosa, coisa que ele poderia ter aprendido mais cedo em casa. Então, o adolescente precisa entender que o aprender, o respeitar a autoridade, faz parte digamos assim, do programa de desenvolvimento dele.
trabalhar, faz parte do programa de desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Agora, o que mais pode estar por trás da atitude dessa menina que não seja essas questões comentadas agora, que a faz tratar esta mãe tão mal, ao ponto de esta mãe adoecer? Tá, fale, depois eu falo. Pode. Como é bom ter doutores prontos para responder. Primeiro, para a mamãe que está escrevendo, Arleide, é bom ela definir melhor, porque quando a gente trabalha com transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais. Então, não existe um fator só que gere uma depressão. Não é a questão com a menina que está gerando a doença. Não, são multifatoriais, são vários fatores. Eu fico me perguntando, será que esta mãe, desculpe se a mamãe tiver, não fique zangada comigo se for essa a sua realidade, mas será que essa mãe também não tentou sufocar demais essa filha, a ponto dela adoecer quando essa filha mudou? Por que a felicidade dessa mãe está tão fusionada com a vida dessa filha? A ponto de eu adoecer. Ao invés de eu me preparar, de eu lutar para enfrentar uma situação, eu adoeço, eu entro em depressão, eu me fragilizo. Aí a minha filha do outro lado, ela fica com pena de mim. Ai, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha mãe? Então, veja, aí começa a haver uma situação confusa, culpa. Então, eu acho que não é por aí. Se a mamãe está com depressão, pode ser que existam outros fatores que levaram a essa depressão. Mais uma vez, a gente não sabe se essa mãe foi separada, sofreu a separação desse esposo. Isso já é um outro fator. Se ela vê o tipo de família de onde ela vem, a mãe está vindo, tudo isso tem que ser analisado. Agora, quando ela diz que está com depressão por causa dessa filha, aí ela se torna muito frágil, uma mãe muito frágil para lidar com a filha que no momento está sendo muito forte para ela. Essa filha está muito poderosa. Muito poderosa. É verdade. E cada vez que ela adoece, a filha se torna mais poderosa ainda. Quem sabe a fragilidade dessa mãe não provoca essa menina e ela reage com raiva? Pode ser também. Talvez ela queira que essa mãe reaja de outra forma, de maneira mais segura, mais forte. Quando ela não reage, ela vai... Os filhos esperam ver em nós uma lição de graça, de misericórdia, de bondade, de constância, de amor. Então, nós não temos isso em nós mesmos, porque nós, na verdade, somos frágeis como pais. Então, nós temos que buscar isso em Deus. Eu me lembro da experiência de Jó, que está aqui na Bíblia. O Jó tinha filhos muito festeiros. A Bíblia fala que eram festeiros os filhos de Jó. Jó era um homem rico, não precisava trabalhar, porque tinha muito dinheiro. E a Bíblia diz que Jó se acordava de madrugada para orar pelos filhos. Ele reconheceu o seu papel não de vítima da situação. Eu tenho que tomar as rédeas do controle da minha casa e eu faço isso pela oração. Então Jó era um homem que ia à presença de Deus cada manhã e orava pelos filhos, fazia culto pelos filhos, oferecia sacrifício pelos filhos. Ele queria conduzir, ele não dependia do que os filhos faziam, ele era proativo, né? Então, eu me espelho muito na experiência de Jó. Eu acho que ele tem muito a ensinar para nós, pais. Nós irmos resgatar os filhos pela oração, pela bondade, pela misericórdia. Ao mesmo tempo, firmeza. Os filhos precisam... A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Então, será que o meu filho olha para mim, vê assim na minha comida, na minha bebida, meu porte, na minha roupa, nas minhas palavras, na minha honestidade, nas minhas transações... Ele vê integridade, ele vê coerência, ele vê um modelo. Eu não sou assim agora, mas o meu pai eu sei que é correto, minha mãe eu sei que é uma pessoa correta. Desculpa. Eu acho que isso produz credibilidade e dá um pouco de moral para o pai e para a mãe. Em algum momento precisa colocar um limitezinho, né? Falar com amor, com carinho. O filho às vezes não aceita, mas depois o filho pensa... E às vezes volta atrás, diz desculpa pai, desculpa mãe. E às vezes não volta atrás. Mas o pai e a mãe fizeram o que devia, fizeram a lição de casa, né? É isso mesmo. Darlene, me permita só uma contribuiçãozinha final. Até a questão da autoridade na fala do pai ou da mãe. Às vezes você encontra, menino, tá na hora de ir para a escola. Levanta, tá na hora de ir para a escola. Aí a criança vê, ela não vê a autoridade da voz da sua mãe. Às vezes a mãe chega lá com firmeza, filho, levanta. Mas mamãe não sei o quê. Filho, levanta. E a criança sabe, ela pode relutar um pouquinho, mas ela vai obedecer. Às vezes há pessoas que têm dificuldade em lidar com essa própria autoridade, né?
Por isso que eu digo, às vezes questões de famílias que vêm de lá de trás, busque ajuda para você ajudar seu filho. Muitas vezes você precisa passar primeiro pelo processo de Quando ajuda. um dos cônjuges tem essa fraqueza aí, o outro tem que... Complementar, chegar junto, chegar junto. Isso é uma questão importantíssima. Gente, dá para fazer uma série. Por falar em série, vai vir aí um produto que tem a sua condução, que é um projeto para os pais. Fala um pouquinho a respeito desse projeto. Esse projeto se chama Encontro de Pais. Ele já está à disposição na internet. São vários vídeos que já estão à disposição nesse site que eu falei agora há pouco, que é o www.adventistas.org/família. Ok. Você entrando ali, você clica na aba Encontro de Pais. Ali você vai ter todas as instruções para esse projeto e você já vai ter vídeos para instrução dos pais, né? Gente, coisa boa, coisa de primeira. Pesquise, se informe, queira saber por onde você pode caminhar para melhorar, para acrescentar, para trazer benefícios para dentro da sua casa. Então, vai lá no www.adventistas.org.br. Não, sem o BR. Ah, sem não o tem ponto. BR. .org, esquece o BR. .org/família. Igual você ir lá pesquisar, encontrar alguma coisa que te é muito preciosa, vai lá, bem de presente para você, Só tá uma bom? curiosidade, Adelaide. Claro. A entrevistada, porque nós temos em espanhol e em português. Ok. A entrevistada para a parte hispana, para o próximo ano, será a autora desse livro que você mostrou aí, Dona Rabenig. Ok. É uma americana... Como ajudar seu filho a amar Jesus. É impressionante o que essa mulher fala. Ela será entrevistada do Encontro de Pais 2014. Ok, já estamos fazendo propaganda para o que virá. Sabe, meus amados, amanhã, às 9h, você está sempre acompanhando aqui pela Novo Tempo, às terças-feiras, às 9h, às 21h, o programa Na Mira da Verdade. Mas amanhã é especial. O ano passado tivemos, foi um sucesso. Amanhã se repete. Todos na mira, sabe? Os principais pastores, os principais homens da Bíblia que trabalham aqui com a gente na Novo Tempo, tem programas aqui na Novo Tempo, estarão amanhã reunidos no mesmo programa, todos na mira da verdade. Você não pode perder, a partir das 9h. Se não me engano, umas 3 horas de programa, no mínimo. É isso mesmo, 3 horas de programa ao vivo aqui para você. Não perde. Meus amados, tem aqui várias histórias chegando, inclusive o complemento daquele caso que nós conversamos sobre ele, do menino que saiu da igreja aos 14 anos, etc. Nós ficamos nos perguntando, tem pai? O pai estava presente? Essa mãe já nos escreveu agora. Como é bom o programa ao vivo por isso, né? Ela diz, Darleide, quero agradecer porque responderam ao meu contato. Meu filho, além de se afastar da igreja, também foi embora de casa. Ele já não está mais dentro de casa. Hoje ele está com 24 anos. Tenho 3 filhos. Os criei só com a ajuda de Deus. Isso. O pai deles nos abandonou há 16 anos. E só meu filho mais velho resolveu agir dessa maneira e tem me dado esses desgostos. Ore por ele, Darleide. Oro todos os dias, às 4h, e espero receber vitória muito em breve. Assim seja. Deus seja louvado. Amém. É um peso sobre uma mulher que é deixada com filhos. Em algum momento, esse contexto frágil, né, encontra uma personalidade mais frágil que adoeceu e agora ele... E talvez, eu me pergunto, será que essa mulher não já foi abandonada pelo próprio pai também? Pois é. E depois foi abandonada pelo marido e agora abandonada pelo filho. Ai, meu Deus. Então, minha sugestão, Adelaide, que eu dou para essa irmã, é que ela peça forças a Deus e ela tente viver a vida dela. Porque, às vezes, a gente percebe que quando um vai embora, a mãe ou o pai ficam tão preocupados em querer trazer que esquece os outros 2 que estão ali. Esquece da própria vida dela, de viver a vida, fica vivendo a vida do outro, não consegue viver a vida do outro. Isso só vai trazer mais angústia para ela e vai ser mais fragilizada para cuidar desses 2 que ficaram. Ora a Deus, cuida dos 2 que ficaram, cuida da senhora, para que juntos vocês 3 possam ajudar esse que foi. Verdade. E ela está orando todos os dias É o às ministério 4h. da oração. É a oração, Isso é o que ela tem a fazer. Entregar nas mãos de Deus E confiar em Deus. Deus ama esse filho mais do que ela. É verdade. e há um homem que nunca vai abandoná-la, né? Que é Cristo Jesus. Há um Deus que nunca vai abandonar. Como diz a palavra, o Senhor é o teu marido, né? Amados, também a gente não pode desconsiderar que os nossos filhos estão muito frágeis diante de influências más. Exatamente. Eu diria influências demoníacas. Então, aquela menina que está na internet, os jogos, aquela fissura pelas coisas virtuais. Nós vamos ver filhos, meninos nossos, influenciados pela má música, pelas más companhias, pelas más informações.
Pelos exemplos ruins. Pelos exemplos ruins que vêm por meio de televisão, de música, de filmes, de novelas, de livros, de uma série de questões. E eu vou lembrar de uma expressão desta escritora, Ellen White. Deixa eu apelar para você, amados. Estão sofrendo com seus filhos? Amada mãe, está sofrendo com seu filho? Você conhece a palavra de Deus? Você tem interesse de que o Senhor entre na tua casa e te salve? A palavra de Deus, a Bíblia, é o alimento, é o pão da vida. Mas o que eu estou te trazendo aqui a cada semana, repetindo para você dessa literatura, são pessoas inspiradas por Deus para colaborar contigo a partir de outras questões do nosso dia a dia. E a escritora Ellen White, não tenha medo, não fique pensando, por que eles falam tanto nela? Quem é essa mulher? É apenas uma escritora inspirada, com uma experiência com Deus, que retratou isso em palavras e em livros. E você tem, por exemplo, o livro Orientação da Criança. Para você que é mãe, para você que é pai, adquira esse conteúdo para o bem, para a saúde da tua família, em nome de Jesus. É para te fazer bem. Amém. Orientação da Criança. Não esquece, anota aí, vai lá na CPB. Eu não estou fazendo isso por venda. Nós não trabalhamos aqui com venda. Você sabe que a Novo Tempo não se posiciona dessa maneira. Nós estamos entregando para você a possibilidade de ter um material de referência mundial. Essa é uma das escritoras mais traduzidas no mundo. E tudo que está nessa literatura, até hoje, não foi desacreditada por ninguém, porque hoje a psicologia moderna está trazendo à tona coisas que já foram identificadas há muito pelo Espírito de Deus. Não deixe de ter esse livro, Orientação à Criança. E essa autora, num dos seus escritos, num dos seus livros, ela diz que muitos dos nossos filhos pisam em terreno encantado. Ela fala o terreno encantado de Satanás. E nada que você, mãe, faça, nada que você, pai, faça, vai mudar essa realidade, a não ser orar. Então, assim, dá tanta esperança, tanta convicção de que essa mãe que está sofrendo com esse filho, ao acordar todos os dias às 4 da manhã, será visitada pelo Senhor e este menino vai ser resgatado. E nós já dissemos aqui de um outro texto que nós cremos vai se cumprir. Todas as orações das mães serão ouvidas antes que Jesus volte. O seu filho vai ser socorrido pelo poder de Deus. Em algum momento o Espírito Santo vai tocar no coração desse menino. Clame, ore e viva pelo poder de Deus, em nome de Jesus, tá? Pastor Bonfim, a gente aqui mandando um abraço para o senhor, foi sua ovelha há 20 anos na Igreja do Jardim Represa, em São Bernardo do Campo. Nossa. Mas tu já tem história como pastor, né? Faz tempo. Já tem ovelhas por aí. Meus amados, temos só um tempinho mais, eu quero deixar 2 minutinhos para ambos, falar com os pais ali em casa e falar ao coração deles, pela graça do Senhor. Pastor. Eu quero dizer para os pais, nesse momento, a adolescência é um período assim, de muita dificuldade, paciência. Entender que a definição da criança e da adolescência é um ser em desenvolvimento. Então, às vezes você tem um menino que tem a adolescência mais difícil, depois se torna uma bênção. Eu tenho 3 filhos. E meu filho mais novo, parece que era o mais danadinho na escola, no colégio, no internato. E hoje é um grande líder dessa igreja. Então, graças a Deus pelos meus filhos, que se tornaram uma bênção. Lembro um dia que uma pessoa disse para mim, pastor, seus filhos não vão dar para nada. Uau! Aquilo me doeu muito. E eu fico tão feliz por ver que meus filhos, graças a Deus, têm sido abençoados por Deus. Então, acredite nessa bênção e insista e confie no Senhor. Amém. Pastor, no começo do programa o senhor citou um caso de que pesquisas dizem que às vezes o fato de os pais simplesmente juntos jantarem criam vínculos fortíssimos. Você tem que criar rotinas que fortaleçam vínculos. A própria lei da entropia diz que os sistemas tendem a se desagregar e a perder energia. E a família é um sistema. Então, nós temos que tomar esforços conscientes para agregar. Então, nós temos que ter rotinas que agreguem, que juntem. Por exemplo, é o culto da família, todos os dias, 2 vezes por dia. São as férias, são os momentos de refeição. E por falar em refeição, bem recente, um resultado de uma pesquisa muito interessante que analisou só 2 variáveis, jantar e drogadição. E a conclusão que eles chegaram foi que, em famílias que tomam uma refeição por dia juntas, só o jantar, a taxa de drogadição dos filhos é praticamente 0. Ou seja, não há
praticamente não há consumo de drogas entre os filhos de famílias que jantam juntas todas as noites. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço. Enfim, estar junto com os filhos é muito importante. Deus quer estar junto com a gente, isso é muito importante. E nós somos assim, os representantes de Deus para os filhos, também temos que estar junto com eles. O sábado é Deus querendo estar junto com a gente. Então, nós também temos que estar junto com os filhos. Rotinas. Muito obrigada, muito obrigada. Que Deus os abençoe ricamente e voltem Amém. aqui mais vezes. A você de casa também, o nosso muito obrigada pelo carinho. Pensem nisso, busquem mais, leiam mais e orem mais. Desesperadamente orem. Clamem a Jesus pela visitação plena na sua casa. Um beijo, obrigada pelo carinho e até semana que vem.